A busca por mundos fora do sistema solar é um campo onde muitas descobertas bizarras acontecem. Apesar de muitos planetas possuírem características que parecem ter saído de um filme de ficção científica, a natureza prova que em certas circunstâncias podemos ter cenários impressionantes. Já achamos exoplanetas que podem ser cobertos completamente por água, outros que são tão escuros quanto carvão e aqueles que chove ferro. Pois é, mas imagina só agora um lugar que tem as condições perfeitas para ser completamente feito de diamante. Bom, provavelmente esse lugar existe e é o exoplaneta 55 Crank E. No vídeo de hoje vamos explorar esse mundo que pode ser feito de pedras preciosas. Deduzir do que um planeta distante é feito não é uma tarefa muito simples num contexto geral. Isso depende de muitos fatores importantes, como a posição do planeta em relação à Terra, sua proximidade com a estrela e tudo mais. Geralmente, quando detectamos um planeta, sabemos mais ou menos o que pode existir dentro de sua atmosfera, ou do que sua estrutura geral é feita, analisando seu espectro de luz ou a influência gravitacional que o planeta causa na estrela. Hoje, o método que ganha disparado nessa busca por mundos fora do sistema solar é o método de trânsito, ou seja, aquele que espera um eclipse acontecer em relação à Terra. O momento exato quando o exoplaneta passa na frente de sua estrela oculta parcialmente a luz dela que chega aqui, e isso os astrônomos podem usar para determinar se ali existe mundo ou não. A desvantagem desse método é que perdemos muitos planetas em potencial, já que nem sempre os mundos estão perfeitamente alinhados em relação a nós, e várias dessas estrelas podem ter planetas com órbitas longas demais para acompanharmos num tempo razoável de observação. Por exemplo, determinar um trânsito de um planeta muito distante, como Júpiter aqui no sistema solar, requer décadas de observação, e planetas mais próximos como Mercúrio, Vênus e Terra orbitam a estrela em um tempo mais curto para que podemos confirmar a existência de um planeta assim em determinada estrela. Os astrônomos sempre buscam ver o trânsito acontecer pelo menos mais de uma vez, para ter a certeza de que não é um falso positivo do equipamento usado. Existe um método mais raro que é o imageamento direto, e como o próprio nome já diz, é quando o planeta se localiza na posição favorável para que seja fotografado diretamente por um telescópio na Terra. Para você ter uma noção, dos mais de 5.200 exoplanetas descobertos até o momento da gravação deste vídeo, menos de 2% foram através deste método. O método de trânsito, por outro lado, ganha com mais de 75% dos mundos encontrados até então. Porém, o exoplaneta assunto deste vídeo foi descoberto por um terceiro método ainda mais interessante, o de velocidade radial. Esse aqui não depende de eclipse, muito menos que esteja na posição correta, pois meio que descobrimos às cegas. O que observamos são as mudanças eletromagnéticas causadas na luz da estrela, à medida que o exoplaneta orbita o centro de massa e causa os puxões gravitacionais. A estrela faz uma espécie de vai e vem em direção à Terra, e o efeito Doppler desvia fisicamente a luz, causando então um desvio eletromagnético para o azul ou vermelho, à medida que a estrela se desloca no espaço devido à massa do planeta. Realmente, esse deslocamento é muito pequeno em relação ao tamanho da estrela, mas com o equipamento certo e o telescópio muito sensível, podemos observar esses padrões em determinadas estrelas. Para dizer que o mundo de diamante está orbitando a estrela 55 Cancri, os astrônomos usam essas observações. Primeiramente, o sistema 55 Crank não possui apenas um planeta, tampouco uma estrela, ou seja, é um sistema multiplanetário e binário estelar. Por sua vez, a distância foi calculada em 41 anos-luz, e estamos falando de um lugar com uma família de planetas em 5 deles, formando então um sistema com uma estrela semelhante ao Sol e outra estrela menor do tipo anã vermelha. Quase todos os planetas do sistema podem ser considerados gigantes gasosos, semelhantes a Netuno aqui no sistema solar, mas dentre a família de planetas nomeados de 55 Crank B, C, D, E e F, o planeta com a letra E é o que chama mais a atenção pela possibilidade de ser feito de diamantes.
Os dados de velocidade radial levantados pelo efeito Doppler da estrela indicam que o planeta possui algo entre 8 até 10 vezes a massa da Terra, além de ter o dobro do diâmetro do nosso planeta. Isso caracteriza 55 Cancri como um exoplaneta super-terra, mas antes que você pense que o lugar é hospitaleiro, bom, os dados dizem o contrário. Primeiro, a órbita do planeta dura pouco mais de 17 horas, o que indica que orbita muito, mas muito próximo da estrela principal. Dessa forma, a temperatura superficial em um dos lados do planeta deve estar na casa dos 3.000 graus Celsius, e sua órbita o leva a somente 2 milhões de quilômetros aproximadamente da superfície da estrela. Para efeito de comparação, o planeta mais próximo do Sol está a 58 milhões de quilômetros. Observações obtidas em 2010, juntamente com simulações que os astrônomos usam para modelar o interior do planeta, com base no raio, massa e velocidade orbital, produziram uma relação de carbono e oxigênio maior que 1. Em outras palavras, isso quer dizer que poderia ser um mundo alienígena baseado em carbono em vez de oxigênio, como acontece com a maioria dos planetas em nosso sistema solar, incluindo a própria Terra. O interior da Terra é rico em oxigênio, mas muito pobre em carbono, mas 55 Cancri é o contrário. Sendo assim, a conclusão preliminar é surpreendente. A crosta do planeta pode ser composta principalmente de carbono, sob a forma de grafite, diamante, de ferro e silício, sendo o diamante o real culpado por preencher uma enorme parte do planeta, pelo menos 1/3 da massa total. Simplesmente fantástico. No entanto, vamos ser realistas. Em um mundo feito totalmente de diamante, o próprio diamante se tornaria muito comum, assim como a água é comum aqui na Terra. Aqui na Terra, o diamante só é tão cobiçado porque ele não é tão comum na natureza. Mas as altas pressões que existem lá em 55 Cancri devem tornar o diamante comum demais, ao ponto de fazê-lo perder valor. Todas essas ideias são bem interessantes, mas existe um contra-argumento de que esse exoplaneta não é necessariamente feito de diamante. Em 2013, outros astrônomos voltaram na estrela e contra-argumentaram que ela possuía pelo menos 25% mais oxigênio do que carbono. Em teoria, o exoplaneta 55 Cancri ainda poderia ter uma alta proporção de carbono para oxigênio e ser um planeta de fato feito de diamante. Mas a estrela hospedeira não parece ter uma proporção tão alta para validar ainda mais essa ideia. Isso leva em consideração que em qualquer sistema planetário, os planetas vão estar associados à composição de suas próprias estrelas, o que faz sentido, já que eles se formaram a partir de uma mesma grande nebulosa. Se este realmente for o caso, talvez 55 Cancri não seja exatamente um mundo feito tão assim de carbono na forma de diamante, o que não deixa o mundo menos interessante. As características dele por si só já impressionam, além da sua proximidade com a estrela. De qualquer forma, 55 Cancri está longe demais para qualquer tentativa de exploração. Mesmo que esse exoplaneta seja repleto de toneladas e mais toneladas de diamante, alcançá-lo ainda está fora da nossa realidade de exploração espacial. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!